Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o used to, tá? O used to, que vem do verbo to use, used, used, que significa usar, utilizar, né? Então, quando você tem alguma utilidade para algum objeto ou alguma ação, né? Então, que é o verbo usar. E o used to, ele é um verbo frasal, é uma expressão em inglês que a gente vai ver um pouquinho melhor nessa aula aqui de hoje, tá bom? Vamos ver aqui então. Uma tradução boa para essa expressão used to seria o termo costumar, costumava, né? Então, em português, você chega naquela situação, pô, quando eu era pequeno, muito tempo atrás, eu costumava acordar meio-dia, assistir a TV, ficar vendo aquele monte de desenho na TV. Ah, eu costumava fazer tanta coisa, costumava andar de bicicleta. Então, são coisas que você fazia porque você tinha determinada idade ou por conta de determinada situação, coisas que você fazia e não faz mais, ok? Ou então coisas que você fazia, porém hoje você faz de outra maneira. Tem várias formas de você ver a situação, tá? Então a gente pode definir aqui que é algo que era feito com frequência no passado, mas agora não é mais, ok? Sempre lembrando de observar a situação, porque às vezes não é que você deixou de fazer alguma coisa, você simplesmente faz de outra maneira, ou então você acabou substituindo um hábito pelo outro, tá? Tem sempre essa questão da perspectiva sobre a cena também, ok? Por exemplo, vamos ver uma frase aqui que apareceu em roxo. I rode a bike with my friends when I was young, ok? Então eu andei de bicicleta com os meus amigos quando eu era jovem, né? Não precisava trabalhar, não precisava estudar, ficava em casa tranquilo nas férias. Então eu andei de bicicleta com os meus amigos quando eu era jovem. Uma outra maneira de você falar essa mesma frase passando a mesma ideia seria essa aqui, ó. I used to ride a bike with my friends. Ok? Então eu costumava andar de bicicleta com os meus amigos. Note bem que nessa segunda frase aqui a gente não colocou when I was young. Tá? Então a gente não especificou necessariamente que você costumava andar de bicicleta quando você era jovem. Mas você pode especificar também da mesma maneira, tá? Então essa frase poderia ficar I used to ride a bike with my friends when I was young. Ok? Depende muito da ideia que você quer passar para a pessoa com quem você está conversando. Se você quer focar um pouco mais na ação que você fazia ou na época que você fazia. Ok? Interessante é que, se você observar os dois verbos aqui que estão em destaque, então I rode a bike, está no passado. I used to ride a bike, você vai ter o used no passado, né? Esse verbo frasal. Você não vai ter o ride no passado, ok? Esse aqui a gente já treinou bastante isso aí nas outras aulas também, essa questão de passado, que só o primeiro verbo vem para o passado, os próximos verbos a gente mantém no mesmo tempo, né? Mas só reforçando, então, destacando aqui, ok? E, então, um detalhe também, um destaque maior aqui para o used to, que é um phrasal verb, ok? Que, como eu disse no começo, vem do verbo to use, used, que é utilizar, usar. Ele é um verbo frasal, ele é um phrasal verb, porque combinado com outra preposição, com uma outra palavra, né? Used to, você tem um sentido totalmente diferente da tradução ao pé da letra. Se você fosse traduzir used to ao pé da letra, você ia pegar uma tradução bizarra, né? Não vou nem traduzir aqui porque ele ia ficar muito fora do contexto, tá? Então ele é um verbo frasal, juntos eles passam outra ideia, ok? Outros exemplos, então, que a gente pode colocar com used to são esses daqui, ó. I used to play the guitar, now I play the drums. Então eu costumava tocar violão, agora eu toco bateria. Mudei meu estilo musical, né? She used to study Spanish, now she studies English. Então ela costumava estudar espanhol, agora ela estuda inglês. They didn't use to work here, they used to work there. Eles não costumavam trabalhar aqui, eles costumavam trabalhar lá. Então, né, quando você está falando sobre o passado, como é que as coisas eram no passado, então você pode usar encaixar essa situação aqui nesse tipo de cena. E a última, he sang a lot, he used to sing a lot. Então ele cantou muito porque ele costumava cantar bastante. Então ele já estava acostumado a cantar. Essa é a razão pela qual ele cantou bastante agora, no passado. Ok? Pessoal, é bem curtinho mesmo, é uma explicação bem simplesinha do used to, mas ele é interessante porque ele é um verbo frasal muito utilizado. Ele e o get são verbos que aparecem muito em muitos discursos, muitas cenas, muitas situações. Então é legal ter uma noção sobre ele, uma visão um pouquinho mais profunda sobre ele, aprofundada. Ok? Pessoal, um abraço, tchau, tchau.